Bahia, 1860. Uma mulher ajoelhada, mãos trêmulas segurando a barra de um vestido de seda francesa, lágrimas caindo sobre o mármore frio, e uma voz que ela conhecia desde o primeiro choro de bebê, dizendo com frieza: "Você esqueceu seu lugar, Josefa. Nunca fomos família." 20 anos antes, essa mesma voz a chamava de mãe. 20 anos antes, aquela menina mamava em seu peito, dormia em seus braços, ria com seu filho como se fossem irmãos de sangue. Mas agora ela era apenas uma escrava, e aquela menina que ela criou acabara de ordenar que açoitassem seu próprio filho. Esta é a história de Josefa, a mucama que amamentou, criou e amou uma sinhazinha como filha, e 20 anos depois foi traída da forma mais cruel possível. Se histórias reais que mexem com sua alma te interessam, você está no lugar certo. Se inscreva no canal, porque o que você vai ouvir agora, você nunca vai esquecer. Josefa tinha 22 anos quando tudo começou. Acabara de dar à luz Antônio, seu primeiro filho, fruto de uma união que o senhor da fazenda jamais permitiria oficializar, mas que todos sabiam existir. O pai de Antônio era Joaquim, um escravo de confiança que trabalhava na carpintaria. Josefa mal teve tempo de segurar o próprio bebê nos braços, quando a porta da senzala se abriu com violência. "Josefa, você vai à casa grande, agora." A voz era da sinhá Eulália, esposa do senhor Rodrigo, donos daquela fazenda de cana-de-açúcar, nos arredores de Salvador. Josefa ainda sangrava do parto. Antônio ainda tinha horas de vida, mas ela foi. Porque não havia escolha. Quando entrou na casa grande, o silêncio era pesado. A sinhá Eulália estava sentada numa cadeira de balanço, segurando um embrulho branco. Um bebê, uma menina, minúscula, de pele rosada, cabelos loiros e finos. "Ela nasceu ontem", disse a sinhá com a voz cansada. "Mas eu não tenho leite. O médico disse que meu corpo não vai produzir." Josefa entendeu imediatamente. "A senhora quer que eu... Você vai amamentar Helena, junto com seu filho, e vai cuidar dela como se fosse sua, entendeu?" Josefa olhou para aquela criaturinha frágil, tão pequena, tão indefesa, e pensou em Antônio, lá na senzala, provavelmente chorando de fome. Mas ela disse: "Sim, sinhá", porque não havia escolha. E assim começou. Josefa se mudou para um quartinho nos fundos da casa grande. Todas as manhãs ela amamentava Helena, e logo depois corria até a senzala para amamentar Antônio. Às vezes, quando a sinhá Eulália saía para visitas, Josefa trazia Antônio escondido para dentro da casa grande. E lá, na penumbra do quarto, ela amamentava os dois juntos. Helena no seio direito, Antônio no esquerdo. 2 bebês, mesmo leite, mesmo amor. Se você está sentindo algo aqui, se inscreva no canal, porque essa história só vai ficar mais profunda. 5 anos se passaram. Helena e Antônio cresceram juntos. Josefa cuidava dos dois com o mesmo carinho, a mesma paciência, o mesmo olhar. Para ela, não importava a cor da pele, não importava quem dormia na senzala e quem dormia na casa grande. Eles eram seus filhos. Helena chamava Josefa de mainha, o jeitinho baiano de dizer mamãe. Antônio também. Os dois brincavam no quintal, corriam entre as árvores de manga, inventavam histórias de príncipes e princesas. Às vezes, Helena dizia: "Quando eu crescer, vou morar numa casa grande com você, mainha. E com Tonico também." E Josefa sorria, porque aquilo era tudo o que ela queria ouvir. Mas o senhor Rodrigo não gostava. Ele via Helena brincando com Antônio e franzia a testa. "Eulália, isso não está certo. A menina está ficando muito próxima desse moleque." "Rodrigo, eles são crianças. Deixe-os brincar. Ela é minha filha. Ele é escravo. Isso precisa ficar claro." Mas a sinhá Eulália, que talvez tivesse um coração menos duro, ignorava o marido. E Josefa continuava criando os dois como irmãos. Aos 10 anos, Helena já tocava piano, já lia em francês, já usava vestidos importados de Paris. Antônio, aos 10 anos, já trabalhava na roça, carregava baldes de água, ajudava na colheita. Mas à noite, quando todos dormiam, Josefa ainda trazia os dois para perto dela.
Ela contava histórias, cantava cantigas, e eles dormiam lado a lado, como sempre fizeram. Mas isso estava prestes a acabar. Foi num dia de setembro. Céu nublado, vento frio, o Sr. Rodrigo entrou na sala, onde Helena estudava, e disse: "Arrume suas coisas, você vai para a Europa." Helena, aos 10 anos, arregalou os olhos. "Europa? Mas eu não quero ir, papai." "Não é questão de querer. Você vai estudar em Paris. Vai virar uma dama de verdade, não uma menina que brinca com escravos." Helena correu para os braços de Josefa. "Mainha, eu não quero ir. Por favor, não me deixe ir." Josefa segurou a menina com força. Lágrimas escorriam em silêncio. Ela queria gritar, queria implorar, mas ela sabia que não tinha direito nenhum. "Você vai ficar bem, minha filha," Josefa sussurrou. "Você vai aprender muitas coisas bonitas. E quando voltar, a mainha vai estar aqui esperando." Helena chorou. Antônio também chorou, e 3 dias depois a carruagem partiu, levando Helena embora. Josefa ficou parada no portão, vendo a filha que criou desaparecer na poeira da estrada. Ela nunca imaginou que a próxima vez que visse Helena, ela não a reconheceria mais. 10 anos se passaram. Josefa envelheceu. Antônio cresceu. Aos 20 anos, ele era um homem forte, de ombros largos, mãos calejadas. Trabalhava duro, falava pouco, mas tinha os olhos doces da mãe. Ele ainda se lembrava de Helena. "Mainha, você acha que ela volta um dia?" Josefa sorria com tristeza. "Não sei, meu filho, mas se voltar, talvez ela não seja mais a mesma." E ela estava certa. Num dia de março de 1860, a notícia chegou. A sinhazinha Helena está voltando. A fazenda inteira foi mobilizada, limpeza geral, flores frescas, banquete preparado. Josefa, agora com 42 anos, arrumou o quarto de Helena com as próprias mãos. Colocou lençóis brancos, perfumou o ar com lavanda, preparou tudo com o mesmo amor de sempre. Porque para ela, Helena ainda era sua filha. Quando a carruagem parou na frente da casa grande, todos se reuniram. A porta se abriu e dela desceu uma estranha, uma mulher de 20 anos, vestida como uma dama francesa. Chapéu de plumas, luvas de renda, postura ereta, olhar frio. Ela não sorriu, não cumprimentou ninguém calorosamente, apenas acenou com a cabeça e entrou. Josefa estava na porta, coração disparado. "Sinhazinha, bem-vinda de volta." Helena olhou para ela. Por um segundo, Josefa achou que veria reconhecimento naqueles olhos. Mas não, Helena apenas disse: "Você é a mucama, leve minhas malas para o quarto." E virou as costas. Josefa ficou parada, tremendo, lágrimas queimando nos olhos. Aquela menina que ela criou, que ela amamentou, que a chamava de mainha, acabara de tratá-la como uma estranha. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal, porque o que vem agora é ainda mais doloroso. Nos dias seguintes, Helena deixou claro quem ela era agora. Ela não se misturava com os escravos, não comia com a família. Passava horas lendo livros franceses, tocando piano, escrevendo cartas para amigas em Paris. Quando Josefa entrava para servir chá, Helena nem erguia os olhos. "Deixe na mesa." Quando Josefa perguntava se precisava de algo mais, "Não, pode sair." Nenhuma conversa, nenhum olhar de reconhecimento, nenhum traço da menina que um dia chorou em seus braços. Antônio também tentou se aproximar. Num dia, ele a viu no jardim e se aproximou com um sorriso tímido. "Sinhazinha Helena, bem-vinda de volta. A senhora se lembra de mim?" Helena o olhou de cima a baixo com nojo. "Quem é você?" "Eu sou Antônio. A gente brincava junto quando éramos crianças." Helena riu, uma risada fria, cortante. "Eu não brinco com escravos. Nunca brinquei." "Você deve estar confuso." E virou as costas. Antônio ficou ali, paralisado, humilhado, quebrado. Foi numa tarde de abril. Helena estava no salão tocando piano. Antônio passou carregando lenha para a cozinha. Ele parou por um segundo, apenas um segundo, olhando para ela, talvez com nostalgia, talvez com tristeza. Mas Helena sentiu o olhar e se virou. "O que você está olhando?" Antônio baixou os olhos. "Nada, sinhazinha, desculpe. Você estava me olhando, com aqueles olhos atrevidos." "Não, eu... Você acha que pode olhar para mim assim?"
Você acha que somos iguais? Então ela gritou: pai, este escravo me desrespeitou. O senhor Rodrigo entrou correndo. O que houve? Ele me olhou de forma insolente. Eu quero que ele seja punido. Helena, Eu quero que ele seja açoitado. Agora. Antônio foi arrastado para o tronco no pátio. Mãos amarradas, camisa rasgada. Josefa correu. Não, por favor, ele não fez nada. Ela caiu de joelhos na frente de Helena. Segurou a barra do vestido dela. Sinhazinha, por favor, ele é meu filho. Eu te criei. Você sabe que ele é bom, por favor. Helena olhou para ela sem piedade. Você esqueceu seu lugar, Josefa. Nunca fomos família. E então ela ordenou 30 chibatadas. Josefa desmoronou. Ouviu cada golpe, cada grito do filho, cada estalo do couro rasgando a pele. E Helena? Helena assistiu tudo, sem piscar, sem se mexer, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Quando terminou, ela voltou para dentro da casa. Sentou-se ao piano e continuou tocando. Josefa abraçou o filho caído no chão. Sangue nas costas dele, lágrimas no rosto dela. E, naquele momento, algo dentro de Josefa morreu. O amor que ela tinha por Helena se transformou em outra coisa, em algo escuro, em algo irreversível. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora, porque essa história está longe de terminar. Naquela noite, Josefa não dormiu. Ficou sentada ao lado de Antônio, cuidando dos ferimentos dele. Ele gemia de dor, mas não chorava. Mainha, por que ela fez isso? Josefa não respondeu, porque não tinha resposta. A menina que ela criou não existia mais. Talvez nunca tivesse existido. Nos dias seguintes, Josefa trabalhou em silêncio. Servia as refeições, limpava os quartos. Mas sua mente estava em outro lugar. Ela pensava, planejava, porque ela havia tomado uma decisão. Helena iria pagar, não com a morte, não. A morte seria piedade, e Helena não merecia piedade. Josefa conhecia plantas, conhecia raízes, conhecia os segredos que a terra guardava. Sua avó, que viera da África, lhe ensinara. Existia uma planta, uma raiz rara, que crescia perto do rio. Ela não matava, mas destruía o corpo lentamente. Causava fraqueza, paralisia, dor crônica. Uma pessoa que consumisse essa raiz ficaria inválida para sempre. Josefa colheu a raiz numa noite sem lua, triturou em silêncio, transformou em pó fino e esperou. Foi numa sexta-feira. Helena pediu chá. Josefa preparou com mãos firmes, sem tremer. Ela colocou o pó na xícara, mexeu devagar, viu o líquido escuro dissolver o veneno e levou para o quarto de Helena. Helena estava sentada na cama, lendo. Deixe na mesinha. Josefa colocou a bandeja e ficou ali, observando. Helena pegou a xícara, levou aos lábios e bebeu. Josefa saiu do quarto, fechou a porta e, pela primeira vez em semanas, ela sorriu. Helena começou a sentir os efeitos no terceiro dia. Fraqueza nas pernas, tontura, dor nas articulações. Ela chamou médicos, eles não entendiam. É algo no sangue, algo estranho, mas não conseguimos identificar. Com o passar das semanas, Helena foi piorando. Não conseguia mais andar, ficava na cama. Dependia de Josefa para tudo, para comer, para se vestir, para tomar banho. E Josefa cuidava dela com o mesmo rosto neutro, o mesmo silêncio. Mas por dentro, ela sabia. Ela sabia que estava devolvendo para Helena exatamente o que ela merecia. Numa noite de outubro, Helena acordou com dor. Josefa estava ao lado, como sempre. Água, por favor, Josefa trouxe. Helena bebeu. Então, no silêncio, ela disse algo inesperado. Josefa, sim, sinhazinha. Você me odeia. Josefa parou. Olhou para aquela mulher quebrada na cama, aquela mulher que um dia foi a menina que ela amamentou. E respondeu, não, sinhazinha, eu não te odeio. Então por quê? Por que eu estou assim? Por que tudo dói? Josefa se aproximou, sentou-se na beira da cama e, pela primeira vez em meses, sorriu. Um sorriso triste, um sorriso de quem carrega uma dor antiga. Porque, sinhazinha, você esqueceu quem te criou, esqueceu de onde veio, esqueceu que o leite que te alimentou era o mesmo que alimentava meu filho. Você diz que nunca fomos família, e talvez você esteja certa. Mas eu te amei como filha,
E você me devolveu isso com chicote. Agora você entende. Agora você vai passar o resto da vida dependendo de mim, da escrava que você desprezou. Helena começou a chorar. Eu não sabia, eu não entendia. Agora você entende. Josefa se levantou e saiu do quarto, deixando Helena sozinha, chorando, quebrada, prisioneira do próprio corpo e do próprio orgulho. Josefa nunca contou a ninguém o que fez. Helena nunca se recuperou. Viveu o resto da vida numa cadeira de rodas, dependente, frágil, arrependida. E Josefa continuou cuidando dela, todos os dias, com a mesma paciência, o mesmo silêncio, mas nunca mais com amor, porque algumas traições não têm volta, algumas dores não têm cura, e algumas vinganças são lentas, silenciosas e absolutas. Esta foi a história de Josefa, a mucama que criou a Sinhazinha e depois foi traída por ela. Se essa história te impactou, se você sentiu cada palavra, se inscreva no canal, porque aqui, toda semana, você vai encontrar histórias reais que mexem com a alma. E se você quiser ouvir mais histórias sobre o Brasil colonial, sobre escravidão, sobre mulheres que resistiram, clique no próximo vídeo, porque essas histórias não podem ser esquecidas.